Ah, não aguento mais ficar em casa. Ah, doido pra ir pra rua, andar de skate, curtir um rock and roll, toca um rock and roll pra mim aí. Não aguento mais, eu tô surtando dentro de casa, irmão. Ah, mano, eu não aguento mais essa quarentena, cara. Eu tô louco pra ir pro Maraca ver meu Mengão jogar. E quando o Flamengo joga, a casa é cheia. Saudade do Maracanã. Ai, tava louco, quarentena. Vai embora, coronavírus. Eu quero o Gabigol. Eu estou aproveitando a quarentena para ficar muito tempo com o Abacuque. Né, Abacuque? Eu já li todos os meus gibis de super-heróis. Eu tô com muito tempo nessa quarentena. Não aguento mais. Eu queria uma equação, a aula do Pávio. Eu não consigo nem dormir. Cadê Ismael nessa hora? Aí, eu, sabe o que eu tô mais bolado eu mesmo? É porque eu não consigo ir malhar, sabe? Sabe? Fazer um crossfit maneiro, ir pra praia, pô, sabe, esse aqui, irmão desse, esse aqui, irmão desse. Pô, uma parada assim meio... Eu tô sentindo muita falta disso. Eu queria que essa quarentena acabasse pra eu voltar à minha academia e às minhas anilhas. Meu Deus, quanta gente, hein? Faz o seguinte, vamos começar a nossa aula dessa semana? Roda a vinheta aí. Não tem vinheta, não? A aula de hoje fala sobre movimento uniforme. E o que é movimento uniforme? Para entendermos o que é movimento uniforme, precisamos saber, primeiro, o que é movimento. O que é movimento? Qual é o contrário de um movimento? É normal, devido à nossa língua portuguesa, confundirmos a definição de movimento com uma similaridade de estar andando. Não. Não quer dizer a mesma coisa. Se você está andando, você pode estar andando em repouso ou estar andando em movimento. Andando quer dizer ter uma velocidade. Movimento não tem nada a ver com velocidade, porque movimento ele se refere à distância entre o referencial adotado. Vamos ver melhor? O contrário de movimento é repouso, ok? Não é parado. Então, movimento se opõe a repouso. E o que é movimento, Marcos? É quando a distância entre os corpos do referencial sofre variação. Ou seja, Marcão, chamamos de movimento quando a distância entre os dois corpos adotados no meu referencial muda, sofre variação. Repouso seria o oposto disso. Seria quando as distâncias, quando a distância entre os corpos não sofre alteração. Vou te dar um exemplo. Imagine Joãozinho e Luizinho. João está com uma velocidade igual a zero. Luiz está com uma velocidade também igual a zero. Nesse exemplo, a distância entre João e Luiz não está sofrendo alteração. Você percebe que a distância entre eles está se mantendo constante. Então, devido a isso, eu falo que o João em relação ao Luiz e o Luiz em relação ao João, eles estão em repouso. Agora, num segundo exemplo, vamos imaginar que o mesmo João e o mesmo Luiz. O Luiz vai continuar com uma velocidade igual a zero, pois está parado, enquanto o João parte em direção ao Luiz. Então, a velocidade do João é diferente de zero. Nesse exemplo, João está andando enquanto Luiz está parado. Mas
a distância entre os corpos adotados está sofrendo variação, está diminuindo, pois ocorre uma aproximação entre os corpos. Então, essa é uma situação que caracteriza movimento. Mas, Marcos, como João e Luiz estão em movimentos, Luiz está parado, a velocidade de Luiz é 0. Como ele pode estar em movimento em relação a João? Mais uma vez eu lembro, movimento não depende da velocidade. Movimento é quando a distância entre os dois corpos, o referencial, sofre alteração. Dando mais um exemplo, imagine agora que o nosso amiguinho Luiz, que no nosso último exemplo estava parado vendo João se aproximar, agora, se eu tiver um outro exemplo onde o João persegue o Luiz, só que a velocidade do João for diferente da velocidade do Luiz, a distância entre eles vai estar sendo alterada. Pois, se João for mais rápido do que Luiz, ocorre uma aproximação. E se Luiz for mais rápido que João, vai estar rolando um afastamento. Nas duas situações, a distância entre os corpos altera. Ou seja, isso aqui é uma situação de movimento. Uma vez entendido o que é movimento, o que é repouso, vamos entrar no movimento uniforme, pois eu já sei o que significa a palavra movimento. E uniforme quer dizer que esse movimento vai ocorrer com uma velocidade constante. Marcão, como assim uma velocidade constante? Para isso, precisamos definir o conceito de velocidade. Velocidade é a taxa de variação do espaço em um determinado intervalo de tempo. Ou seja, velocidade é exatamente a relação entre o espaço percorrido por um corpo e o tempo que esse corpo leva para percorrer esse espaço. Por isso falamos de taxa de variação espacial em determinado intervalo de tempo. Ok? Isso quer dizer que qualquer relação temporal com o espaço vai me dar o fluxo, a taxa, a quantidade de distância que foi variada a cada intervalo de tempo. A isso chamamos de velocidade. Isso pode ser dado em metros por segundo, quilômetros por hora, centímetros por segundo, milímetros por segundo. Não interessa a unidade, desde que você tenha um espaço sendo percorrido com um tempo, isso caracteriza velocidade. É lógico que temos que tomar um cuidado com as unidades, pois existem duas unidades que são muito usadas. A do Sistema Internacional de Unidades, que é metros por segundo, e a do sistema usual, que é, no Brasil, quilômetros por hora. Matematicamente, podemos relacionar a velocidade média de um corpo com a razão entre a variação de espaço e a variação de tempo. Então, nós temos aqui o ΔS, que é a variação do espaço, e o ΔT, a variação do tempo. Assim, calculamos a nossa
velocidade média. E quantas unidades, Marcão? Temos duas. Temos uma unidade no sistema internacional, que é metros por segundo. E temos uma unidade muito usada no Brasil e em outros países, que é a quilômetro por hora. E elas possuem uma relação entre elas. Se você quiser transferir um valor para o outro, basta que você multiplique ou divida por 3,6. Marcão, por que 3,6? (3,6) é a exata relação das duas unidades. Enquanto 1 quilômetro possui 1.000 metros, 1 hora possui 3.600 segundos. Logo, 1.000 dividido por 3.600, 3,6. Lembrando que essas são as unidades mais usadas na ciência e em alguns países como o Brasil. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, eles utilizam uma unidade de velocidade de mph, que é chamado milhas por hora. Você percebe que para toda unidade de velocidade, você tem um espaço, milhas é uma quantidade de espaço, relacionada, dividida por uma unidade de tempo, segundo, horas, ok? O que confirma a definição de velocidade como uma taxa de variação de espaço em um determinado intervalo de tempo. Agora, no próximo vídeo, veremos uma lista de exercícios, que ela vai estar aí na descrição do vídeo, para você tentar fazer em casa, prestar atenção muito nas unidades, e para a gente fazer junto no próximo vídeo com algumas aplicações que já caíram em alguns processos seletivos em alguns vestibulares. Beleza? Aguardo vocês até o próximo vídeo. E antes de terminar, se você curtiu essa videoaula, se você curtiu aí, dá um like aí, deixe seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica construtiva. Beleza? Tamo junto. Fica com Deus, bons estudos.